Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula, eu vou estar abordando nesse vídeo o conteúdo da pesquisa que eu solicitei antes da quarentena. Então, eu vou estar falando com vocês bem rapidamente sobre a reforma calvinista, a reforma anglicana, e para fechar esse assunto, eu vou estar falando com vocês também a contra-reforma ou a reforma católica. Então, nesse primeiro momento, como vocês podem observar na tela, sobre a reforma calvinista, é sempre importante lembrar que ela é uma continuidade do trabalho estabelecido pelo Martinho Lutero. Então, João Calvino e Martinho Lutero são dois contemporâneos, né, viveram numa mesma época, e um vai influenciar o trabalho do outro. Então, quando a gente pesquisa sobre esse tema, a gente vai notar que tanto o calvinismo quanto o luteranismo ele tem aspectos semelhantes e também tem alguns elementos que os diferenciam. E é importante a gente prestar bastante atenção nisso. Então, pela parte mais fácil, aonde eles se parecem. Então, para o Calvino também, dentro da igreja que ele vai formar, não vai ter adoração de imagens, de santos, né, no caso, e nem da própria Virgem Maria, e ele vai manter como sacramento básico a conversão, no caso o batismo, e a própria Eucaristia. Como elemento que diferencia o calvinismo do luteranismo, a gente tem a teoria da predestinação, e é nesse ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Beleza? Então o que o João Calvino ele vai dizer aí para essa sociedade nesse momento? Então, os homens eles já estão predestinados a alcançarem o paraíso. De que modo? Da forma como eles vivem, de acordo com o trabalho que eles executam. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu acumulo riqueza, quanto melhor é a minha vida, né, esses são os sinais de que Deus está me abençoando, de que eu vou alcançar o paraíso, beleza? Então, assim, é óbvio que quando João Calvino fala isso, quando ele não condena o lucro, os burgueses que sofrem com essa imposição católica, vai começar a apoiar esse cara. Então, o calvinismo ele é um condicionante favorável ao estabelecimento daquilo que vai ficar conhecido como sistema capitalista. Beleza? Deu para entender? Dando continuidade então, reforma anglicana, proposta pelo monarca inglês Henrique VIII, né? E o motivo é de que ele quer romper, né, com a influência da Igreja Católica na Inglaterra. Como que ele fazia isso? Pedindo divórcio para Catarina de Aragão, que era uma princesa, né, era um membro, né, da nobreza espanhola. Então, para afastar essas influências católicas e para fazer com que esse regime monárquico, para fazer com que o seu governo se estabeleça na Inglaterra, ele pede o divórcio. Quando ele pede o divórcio, ele funda uma nova igreja e ele consolida o seu poder, né? E aí vocês podem estar lendo com mais calma sobre as características desse movimento, ok? São coisas bastante repetitivas, então eu não vou abordar elemento por elemento, é só vocês de repente pararem os vídeos aí e notarem, né? Em especial, só quero que vocês percebam aí, né, o elemento número 8. Agora, quando o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, ele se torna o chefe da Igreja Anglicana no seu país. Belezinha? Dando continuidade mais uma vez, para fechar a aula, a contra-reforma católica. Então, fica bastante claro que a Igreja Católica, nesse momento, ela não quer que essas reformas continuem acontecendo. Ela precisa fazer uma autocrítica. Quando que ela vai fazer isso? A partir do Concílio de Trento. Então, o Papa vai convocar uma reunião e ele vai reafirmar algumas coisas aí. Então, como pontos importantes dessa reunião, a doutrina oficial da igreja ela vai ser reafirmada, né? A igreja vai definir aí a própria reestruturação do clero, vai impor uma disciplina mais severa para esse clero, então reafirmando lá a questão do celibato, combatendo a ignorância dos padres, né? Combatendo os seus abusos. Então ela vai criar então os seminários para que esses padres eles tenham uma formação mais enriquecedora,
beleza? Para que eles saibam o que eles estão fazendo. Nessa reunião também fica reafirmado a autoridade do Papa como o chefe supremo dessa instituição, e seguindo os exemplos dos reformistas, eles vão também traduzir a Bíblia, ok? Além disso, era preciso combater as manifestações anticatólicas. De que forma? Com a própria Inquisição. Então a Inquisição ela vai ser um órgão, uma instituição que vai julgar, que vai perseguir as manifestações aí que não seguem, que colocam em xeque aquilo que a igreja ensinava. De um outro modo, de uma outra forma, vai ficar estabelecida também a Companhia de Jesus. Instituição essa que vai ser bastante utilizada na catequese e na educação na América, na conversão dos índios, né? Então os jesuítas, eles serão os primeiros professores no Brasil, por exemplo. Né? Então, além de converter o índio, né, de entender o indígena como agora um novo fiel, né, essa vai ser uma maneira, uma estratégia utilizada pela Igreja Católica para já conquistar no território americano novas pessoas, novos fiéis. Além disso, a igreja ela vai enrijecer, ela vai endurecer a sua postura mediante a sociedade. Então ela vai comandar ainda mais, ela vai controlar ainda mais o comportamento das pessoas nessa época, inclusive fixando uma lista de livros proibidos conhecidas por índex. E dentro dessa lista estão lá as obras renascentistas, tá as obras humanistas, reformistas, então os livros e todo o conhecimento lá adquirido pelos homens nesse momento, ele vai ser queimado em praça pública, né? Se possível junto com seus autores. Beleza? Então a igreja, nesse momento, ela vai agir dessas duas formas, catequizando os índios, né, buscando a conversão de novos fiéis, mas também reprimindo e combatendo com bastante violência tudo aquilo que não segue os ideais católicos. Espero que tenha dado para entender, né, espero que tenha sido uma explicação bastante calma. Então, qualquer dúvida vocês me procurem pelas redes sociais e para a gente estar sanando aí, né, essas eventuais dúvidas que vocês tiverem, beleza? Então vou deixando um abraço para vocês, que vocês fiquem bem, que vocês continuem se cuidando, para que logo a gente possa estar juntos de novo, beleza? Até a próxima aula.